Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito aqui do Projeto 18 e 17. E aqui nós compartilhamos com você os princípios para você desenvolver autodisciplina em sua vida. E hoje, eu e meu convidado de hoje, nós estaremos respondendo perguntas para você. Então, eu selecionei as perguntas que a gente mais recebe aqui, seja no direct no Instagram, no Facebook, em caixa de perguntas no Instagram, por e-mail, no Facebook, até no privado. E a gente resolveu selecionar essas perguntas para poder responder aqui e matar essas dúvidas, essas curiosidades com o objetivo de te ajudar. Então, muito prazer, meu nome é Vitor Coach, eu sou responsável por todo esse movimento de autodisciplina. Seja muito bem-vindo. E a minha convidada de hoje é a Cida Couto, minha madrinha, tudo bom? Tudo jóia. Então, a gente pode começar então. Qual que é a primeira pergunta? E a primeira pergunta? O que é autodisciplina? Autodisciplina. Interessante essa pergunta. O, essa é uma pergunta que eu recebo bastante aqui na aba de perguntas aqui do Instagram. E quando a gente pega a palavra autodisciplina e a gente divide ela em duas partes, que a gente escuta muito falar de disciplina, a gente costuma ouvir falar mais só de disciplina mesmo. Só que quando a gente escuta a palavra autodisciplina, né, e essa palavra ela não tem mais hífen, né, é um conjunto mesmo, autodisciplina, vamos então descobrir a etimologia dessa palavra. A gente pega a palavra autodisciplina e divide ela e dá duas partes, auto e disciplina. Toda vez que a gente escuta uma palavra que tem auto com U, em conjunto com outra palavra, significa eu. Então é muito comum a gente escutar o termo autoconhecimento, que é a capacidade da pessoa se conhecer, ou seja, eu me conheço. Quando a gente escuta a palavra Ah, a palavra autoestima, né, que é uma palavra muito famosa hoje em dia, se trata de eu. Eu me valorizo. Eu gosto de mim, né? Ou até mesmo eu me amo. Porque estima, né? Estima significa gostar. Auto significa eu. Eu gosto de mim. Ou autoconfiança. Eu tenho confiança. Eu sou uma pessoa confiante. Eu sou uma pessoa segura. Então, no caso, quando a gente fala de autodisciplina, significa que eu me disciplino. Então, se eu falar que todos os dias eu acordo exatamente às 5 horas da manhã, eu tenho autodisciplina, ou seja, eu me disciplino a acordar cedo todos os dias. Porque disciplina ah, significa, porque disciplina significa consistência. Ou seja, todos os dias nós temos aquele hábito, aquele costume. E aí significa que você se disciplina a fazer determinada coisa. É claro que eu sou um caso à entendi. parte de ensinar um pouco do meu conhecimento com as pessoas sobre autodisciplina, mas o que eu faço é compartilhar um pouco as ferramentas para a pessoa desenvolver autodisciplina em suas vidas. Então vamos ver quem está aqui. Automático. Automático. Hum, automático. Ela voltou? Voltou? Voltou. Então, Voltou? sim. Então, autodisciplina é a pessoa ela se disciplinar a fazer determinada coisa. Então, você que mandou essa pergunta, Hum, isso aqui é autodisciplina. A gente pode ir para a próxima pergunta, que eu não sei qual que é a pergunta. Como desenvolver a autodisciplina? Hum, Como faremos? é, é mais fácil saber a etimologia da palavra do que às vezes desenvolver a É. palavra. No caso, Uhum.
Para a pessoa poder desenvolver a autodisciplina, ela vai precisar construir 3 pilares, que são clareza, autodisciplina e força de vontade, que é uma outra palavra bonita. No caso, eu vou utilizar a metáfora de uma casa. Existe uma casa. A casa ela precisa de 3 coisas para ser uma casa. Pelo menos 3 coisas que são essenciais. A casa precisa de fundações, porque senão a casa não vai parar em pé. Ela precisa de uma parede, porque senão não vai poder sustentar o telhado. E depois ela vai precisar do telhado. Então a casa precisa de 3 coisas, pelo menos do mínimo e de essencial, para as pessoas entenderem. No caso, as fundações da casa, nessa metáfora que eu estou trazendo da casa, as fundações é a clareza. Ou seja, a pessoa precisa saber onde ela quer chegar. Porque se eu não sei o que eu quero, o objetivo que eu quero atingir, eu não vou ter vontade para poder fazer o que tem que ser feito. Às vezes eu nem sei o que tem que ser feito se eu não tenho clareza, se eu não tenho objetivo, se eu não tenho meta, se eu não sei o que eu quero para minha vida, se eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei se eu quero ir daqui até São Paulo, não importa qual veículo que eu vou querer buscar. Se eu vou de ônibus, ou vou de carro, ou vou de charrete, não importa. Mas agora, quando eu tenho clareza, aí eu escolho o veículo. Então a clareza é as fundações da casa. Sim. Depois das fundações, nós temos as paredes da casa. E aí nas paredes da casa é a autodisciplina. Já que a gente tem umas fundações boas, aí a gente pode construir a parede que a casa não vai desmoronar. E aí a autodisciplina é essa capacidade de você, é uma energia, ela é o veículo. Ela é o que leva a pessoa em direção ao objetivo. É a consistência. Então, no caso, a clareza é o destino, a autodisciplina é o veículo que leva a pessoa, que move a pessoa, e a força de vontade é o combustível, e a força de vontade é o telhado da casa. Por quê? Porque às vezes a gente não vai querer fazer o que tem que ser feito. E é super natural. Às vezes a gente está sem motivação, às vezes a gente está triste. Então, a gente precisa de força de vontade. Força de vontade é fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Então, esses 3 pilares, se forem muito bem construídos, a pessoa ela vai desenvolver a tão sonhada autodisciplina e vai alcançar o seu sonho, o seu objetivo, a sua meta, a realização que quer para a sua vida. Acredito que ao longo dessa live, eu não me recordo quais são as perguntas, mas eu acredito que tem mais perguntas sobre os pilares, e aí eu vou estar me aprofundando neles, eu acredito que mais para frente. Entendi. Beleza. Qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é: por que é tão difícil mudar? É muito difícil mudar mesmo, né? Não é? Nossa, é muito difícil, realmente. Bom, para responder essa pergunta, eu vou ter que me apoiar na neurociência. E a gente vai precisar entender como é que o cérebro funciona. E como é que o cérebro funciona, né? O nosso cérebro, como uma forma de nos proteger, de fazer com que a gente viva muitos anos, né, tenha longevidade durante a vida, nosso cérebro ele tem como objetivo proteger a gente. E para isso, o nosso cérebro ele faz com que a gente desenvolva hábitos. Então, o nosso cérebro ele é programado para desenvolver hábitos durante o nosso dia a dia. E esses hábitos, eles têm como objetivo fazer com que a gente sobreviva e viva mais tempo. Ok, Victor, eu entendi isso. Tá, mas e aí? Por que é tão difícil mudar? Calma aí que eu vou chegar lá. Então, o nosso cérebro tem o objetivo de fazer com que a gente sobreviva, viva durante muitos anos, que sobrevivência é um dos objetivos do ser humano, sobrevivência e reprodução. E no caso, se o nosso cérebro ele não tivesse hábitos, a gente ia ficar muito cansado para realizar as atividades no dia a dia. Então, quem é que vai escovar os dentes e pensa, como é que eu vou escovar o dente hoje, hein?
Será que eu começo pelo meio da boca? Será que eu começo aqui em cima? Será que eu começo aqui embaixo? Quem é que pensa no jeito que vai colocar a pasta de dente na escova? Ou quem é que pensa do jeito que vai fritar o bife? Você já frita o bife durante, sei lá, 3, 4, 5 anos já. Quem é que pensa do jeito que vai entrar debaixo do chuveiro? Ou se primeiro eu esfrego os pés, primeiro eu esfrego a cabeça, primeiro eu esfrego as costas, se primeiro eu vou usar shampoo, ninguém pensa nisso. Isso é automático. Isso é um Automático. hábito. Então, o nosso cérebro, ele cria hábitos em nós para fazer com que a gente sobreviva, porque se a gente ficasse pensando em tudo isso, a gente ficaria muito cansado. A gente não teria energia para poder fazer o que tem que ser feito. E nem viveria muito tempo. Então, por isso que existem os hábitos. E aí que vem a questão. A pessoa, ela é imediatista. O ser humano, no geral, ele é imediatista. Ele quer mudar, ele quer emagrecer, ele quer o, os quilos que ele juntou durante 30 anos, ele quer perder em 30 dias. Ou às vezes em 30 horas, se existisse alguma fórmula mágica para poder emagrecer. Então, no É caso, rápido. exatamente, ele quer que algo rápido aconteça, ele quer a transformação rápida. Só que isso não existe. Porque a pessoa às vezes passa 10 anos sedentária, literalmente, se alimentando mal, e, e aí, uma hora por outra, ela resolve, ou seja, durante às vezes 10 anos, a pessoa tendo o mesmo hábito todos os dias. Todos os dias, os mesmos hábitos, comendo as mesmas coisas, refrigerante, batata frita, biscoito recheado, sem fazer exercício físico durante 10 anos. E ela quer mudar durante 10 dias. E o nosso cérebro, ele leva na média, 66 dias para poder construir um hábito. Então, ou seja, um pouco mais de 2 meses é o tempo que leva para o nosso cérebro ele criar e começar a construir um novo hábito. Ou seja, se acostumar com aquela rotina, com aquele costume. Né? E tem outros estudos ainda que mostram que pode levar até 200 dias, dependendo do hábito. Então, é bem profundo mesmo essa questão de construção de hábito. Mas, então, a pessoa faz a mesma coisa durante 10 anos e ela quer mudar em 7 dias. Isso é praticamente impossível. Então, por isso que é difícil mudar. Então, a gente está acostumado com a nossa zona de conforto, daqueles 10 anos, e aí a gente quer mudar em 7 dias, em 14 dias, em 15 dias, e o nosso cérebro ele vai fazer de tudo para fazer com que a gente volte aos hábitos antigos. A rotina antiga. Vai lá, come só hoje o biscoito, come só hoje o salgadinho, não vai na academia hoje não. E aí, nesse um dia que a pessoa não vai, é o que impede ela de construir o hábito, porque o hábito é todos os dias. Tem que ser sempre, né? Exatamente, tem que ser todos os dias. Todos Porque os dias. é assim que o hábito funciona. Esse é a questão dele. Então, a zona de conforto, a gente pode imaginar ela como um círculo. Existe um círculo aqui, e aí dentro desse círculo tem uma pessoa. E toda vez. Esse círculo e onde a pessoa está, que é dentro desse círculo, é a zona de conforto. Quando a pessoa sai desse círculo, é a zona de desconforto. E toda vez que ela sai desse círculo, ou seja, toda vez que ela muda os hábitos que ela tem, ela começa a sentir um desconforto. E ela vai ter vontade de onde? De voltar para dentro do círculo, voltar para os hábitos antigos. Só que quando ela se força a sair de dentro do círculo, ela tem a oportunidade de ir em direção ao objetivo que ela quer. Então, ela tem que se forçar a ter aquele hábito, aquele comportamento. E claro, para mudar hábito envolve muita coisa à nossa volta. É uma mudança não só mental, não só do cérebro, mas é uma mudança fisiológica às vezes. É uma mudança nos relacionamentos. Então, a verdade é que tudo na nossa vida, quando vai ser feita uma mudança, realmente é um pouco mais dolorosa, né? Então, a mudança dói, mas o que dói mais ainda é a transição, é o que acontece aqui dentro. É muito difícil, né? É, É bem difícil. Então é difícil mudar. é bastante difícil mudar, mas não é impossível.
A Vai, pessoa, né? a pessoa precisa querer. É verdade. Podemos ir para a próxima pergunta, então. Próxima pergunta. Como ter força de vontade? É interessante essa pergunta, tá logo depois de quando eu falei que é difícil mudar. Eu acho que com força de vontade, quando a pessoa constrói força de vontade, pode ajudar ela muito para ela poder para ela conseguir mudar realmente algo na vida dela. Então, força de vontade, só recapitulando, força de vontade é a gente fazer o que tem que ser feito, mesmo que a gente não queira fazer. Então, eu vou compartilhar aqui um princípio para a pessoa poder ter força de vontade. Que é o seguinte, pelo menos alguns. Eu vou compartilhar três, porque aí ajuda mais a pessoa. Que são bem simples. O primeiro princípio é: faça primeiro o que é mais importante. O interessante é que a maioria de nós, seres humanos, a gente acorda e a primeira coisa que a gente pega é o celular. E nada de errado com isso. Mas o que é errado é para o ponto de vista da nossa força de vontade. Porque força de vontade não é ilimitado. Uma hora a força de vontade ela acaba. E o que acontece? Quando a gente acorda, como a gente teve uma boa noite de sono, o pico da nossa força de vontade ele é alto. Porque a nossa energia física também é alta. A nossa motivação também é alta. Só que quando vai chegando mais para o final do dia, as pessoas estão mais cansadas, estão mais exaustas, a força de vontade ela é diminuída. Então a força de vontade ela não é ilimitada, ela acaba. E como a gente está mais cansado no período da noite, a chance de nós desistirmos do que tem que ser feito é muito maior também. Então, a maioria das brigas, dos desentendimentos entre as pessoas, quando a pessoa sai da dieta, às vezes na maioria dos casos é à noite. Quando algo de negativo acontece, quando algum problema, a pessoa não encontra a solução para aquele problema, na maioria dos casos é à noite. Porque a pessoa está mais cansada. Então, Ela qual está que é... exausta. Exatamente, ela está completamente exausta. Né? Eu me lembro que quando eu fazia faculdade presencialmente, eu chegava na sala assim, e era 6h40, 7 horas da noite assim as aulas, e o pessoal à minha volta, a maioria abrindo boca, tipo com muito sono, e, e parecia que a voz do professor e o ventilador ali parecia ser algo para poder relaxar a pessoa, para a pessoa poder dormir. Então, isso tem a ver com os hábitos, né, que a pessoa tem também. Uma alimentação, às vezes, que às vezes não dá muita energia para a pessoa e tal. Tudo isso pode influenciar também. Mas o ponto que eu quero trazer para a pessoa poder ter força de vontade em um primeiro momento é a pessoa fazer primeiro aquilo que é importante para ela. Que é o seguinte: acordei de manhã, tomo meu café da manhã, coloco uma roupinha e bora fazer aquilo que é importante, aquilo que vai te levar em direção ao seu objetivo. Mas, Vitor, eu trabalho, eu faço um monte de coisa. Sim, eu entendo, mas faça depois que você terminar o trabalho. E a verdade é que a pessoa ela consegue arrumar um jeitinho ali para poder fazer. Assim como ela arruma um jeitinho para poder entrar na rede social, com certeza ela arruma um jeitinho para fazer aquilo que é importante para ela. Eu tenho certeza disso. Então, faça primeiro o que é mais importante. Por quê? Porque o seu pico de energia está alto. E aí, se você deixar para fazer aquilo que é importante para você no final do dia, a chance de você não fazer é improvável. Né? Então faça. Sim. Quando você acordar, já pega e faz. Bom que você também resolve aquilo, entendeu? Ai meu Deus, eu tenho que ir para academia hoje porque eu quero emagrecer, eu tenho esse objetivo e a pessoa deixa para de noite. E aí de noite chega o amigo, ô amigo, vamos lá para a festa, esquece a academia, amanhã você vai. Ou alguma outra coisa aconteceu e, nossa, eu tô cansado hoje, acho que eu mereço a noite de folga, não vou para academia não. Então, aí ó, você percebe, a vida leva. Então, acorda de manhã, já pega e já faz aquilo e já resolve. Porque aí é o seu sonho, né? Do seu sonho que a gente está falando.
né? Então, para você ter força de vontade, primeiro faça primeiro o que é mais importante. Segunda técnica que eu vou ensinar aqui. Faça exercícios físicos. Quando a gente faz exercício físico, é liberado no nosso cérebro um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina gera sensações de prazer e felicidade no nosso cérebro. E não é à toa que às vezes a gente encontra pessoas que amam academia, vivem na academia, e é exatamente por isso. Porque é liberado esse neurotransmissor no cérebro dessa pessoa. E aí, esse neurotransmissor gera para a pessoa sensações de prazer, de felicidade, de bem-estar. E ela, por isso que tem pessoas que adoram atividade física. E aí, gerando isso, você tendencialmente vai ter mais bem-estar, vai ter mais força de vontade para você fazer aquilo que é importante. Você fica até mais bem disposto, com energia e previne diversas doenças também. E a terceira técnica para você ter força de vontade é se dê uma recompensa. Eu acho que depois que a pessoa termina uma tarefa, eu acho que ela merece se dar uma recompensa. E o interessante é que às vezes a gente come o chocolate e depois a gente vai para a academia. Ou primeiro a gente assiste a televisão e depois a gente fala que depois a gente vai estudar para a prova ou fazer aquilo que é importante. Mas você pode usar exatamente essa técnica ao contrário. Primeiro você estuda o inglês, o francês, a disciplina que você tem que estudar. E depois, como recompensa, você assiste aquela televisão que você gosta, aquele programa que você gosta, escuta aquela música que você gosta de ouvir, entra na rede social que você gosta para assistir o que você gosta de assistir, se dê de presente o chocolate que você gosta de comer, o biscoito recheado, mas depois que terminou a tarefa concluída, se dê uma recompensa. E toda vez, se você aprender a usar essa técnica e toda vez que você terminar uma tarefa, você se dá uma recompensa, aí você vai querer repetir aquele comportamento, aquela ação, porque aí você vai saber, o seu cérebro vai saber que você vai ganhar uma recompensa depois. Então, se dê uma recompensa. E para você que está assistindo a gente agora e acha que é tudo dicasinha, aqui eu não ensino dica, aqui eu dou técnicas. Técnicas baseadas em ciência, não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça. E esse estudo sobre essa técnica de recompensa e as outras está no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Então, legal, bacana. Bom saber, né? Cara, tem que ter força de vontade, senão... Senão não vai. Senão não vai, cara. Eu posso ir para academia e depois chegar em casa comer? Olha, Eu tô me recompensando. depende qual que é o seu objetivo na academia. E depende do que você vai comer. É? Ah. Aí, ó, já é uma... Depende do que você vai comer e depende qual que é o seu objetivo na academia. É. É difícil, né? Sim. É muito difícil. A gente pode ir para a próxima pergunta, então. Pode ir para a próxima? Por favor. Isso. A próxima é: como ter abundância, amor, liberdade na sua vida? Nossa. Como? Amor, abundância, amor e liberdade. Isso, e liberdade. Nossa, isso é o que todo mundo quer, né? Abundância. Quem não quer? Amor. Tem amor. Interessante. Então, primeiro vamos explicar sobre cada um dessas questões no meu ponto de vista. Abundância, o que seria abundância? Abundância é quando a gente olha para o mar ele é abundante? Sim. Nossa, quantidade de água que tem lá, meu Deus. Às vezes em um show, né? Às vezes em um show de algum determinado cantor, não agora na pandemia, mas era um lugar abundante de pessoas.
né? Muitas pessoas. Então, quando a gente fala de abundância, a gente está falando de grande quantidade de determinada coisa, de determinada questão, né? Quando a gente fala de amor, o que seria o amor? O amor, ele pode ser visto como um sentimento, né? Um sentimento por alguém. E sentimento, o que seria sentimento? Por que amor é um sentimento e não uma emoção? É porque o amor, cada um tem uma percepção só, uma percepção própria sobre o que ele é, né? E cada um vai enxergar o amor de uma forma. Já a emoção não, a emoção é algo automático, né? Se eu vejo um leão, se eu vejo um leão na minha frente, eu estou sentindo emoção. E que emoção que eu estou sentindo? Medo. É automático. Eu não preciso pensar, ai meu Deus, será que eu fico parado? Será que eu vou controlar a minha emoção? Não tem como você controlar o medo quando você tem um leão na sua frente. Então a emoção, ela é algo automático, ela quer que você sobreviva. O sentimento não. A emoção, ela pode se tornar um sentimento. Às vezes sim, às vezes não, né? Porque às vezes tem uma pessoa com raiva e ela não percebe que ela está com raiva. Até que a esposa ou a pessoa que está do lado dela vira para a pessoa e fala: fulano, olha para você, você está com raiva. Raiva é uma emoção. E às vezes ela vira um sentimento. Quando a pessoa ela ganha consciência para a emoção ela vira um sentimento. E no caso, o amor, eu vejo ele como um sentimento, né, que pode ser por alguém, né? Toda vez que eu vejo o amor da seguinte forma, tudo aquilo que eu desejo para toda pessoa, né, seja um familiar, seja um amigo, seja qualquer pessoa que eu desejo bem para ele, desejo que ele seja feliz, toda pessoa que eu cuido dela, que eu demonstro carinho, atenção, dedicação, tudo isso, formas de ser solidário com a pessoa, tudo isso é forma de demonstrar amor pela outra pessoa. E no caso da liberdade, liberdade tem de várias formas, né? Liberdade significa ser livre. No caso, tem liberdade financeira, liberdade geográfica, que significa a pessoa morar em qualquer lugar que ela queira morar. Liberdade de tempo, significa que ela administra o tempo dela de uma forma que ela tem mais tempo para poder fazer aquilo que é importante para ela. Mas aí vem a pergunta, como é que eu construo tudo isso? Abundância, liberdade e amor. No caso da abundância, primeiro de tudo é entender, conseguir medir essa abundância. Né? A abundância tem como a gente medir ela? Talvez, mas cada um vai ter uma percepção sobre a abundância. Então, por exemplo, eu posso querer ter abundância financeira. Né? Porque eu acredito que a pessoa que fez essa pergunta perguntou nesse sentido de abundância financeira. Eu posso querer ter abundância financeira. A madrinha Cida também pode querer ter abundância financeira. E, sim, as pessoas que estão nos assistindo também podem ter esse mesmo objetivo de querer ter abundância financeira. Só que a abundância financeira, para mim, é ganhar por mês 5 mil reais. 5 mil reais para mim é abundância. Se eu ganho às vezes 500 reais, 1.000 reais, doido, eu vou ganhar 4 mil reais a mais, para mim já é abundância. Isso já atende às minhas necessidades. E para mim, isso é abundância. O dinheiro vai sobrar para mim. Mas às vezes para ela, ter abundância é 50 mil reais por mês. Nossa. E aí, isso é abundância para ela. Então, no caso, você precisa definir essa abundância. Você precisa especificar essa abundância. Você precisa colocar detalhes nessa abundância que você quer ter na sua vida. Por exemplo, liberdade financeira. Como eu disse, eu quero 5 mil, ela 50 mil. A gente mediu a gente conseguiu medir essa liberdade, essa abundância que a gente quer ter no sentido financeiro. Uhum. Aí beleza, eu já consegui medir isso. E aí? E aí você vai procurar por pessoas que têm essa abundância que você quer ter na sua vida. Né? Eu não vou pedir conselho para uma pessoa que não tem essa abundância que eu quero ter na minha vida. Porque se essa pessoa ela não tem abundância na vida dela, é por sinal que às vezes ela não tem conhecimento, ou às vezes ela não quer ter abundância, mas
se eu quero ter abundância, eu preciso procurar alguém que tenha essa abundância. E aí o que é recomendado é eu aprender com ela. O que ela fez para ter abundância? Alguma coisa diferente ela fez de mim, porque não faz sentido essa pessoa ter abundância. Será que ela acorda cedo? Será que ela não assiste televisão? O que será que ela faz de diferente? Será que ela guarda mais dinheiro do que gasta? Será que ela vive uma vida abaixo do dinheiro que ela ganha? Ela tem dinheiro para poder andar em um Corolla, mas ela anda em um Fusquinha. O que será que ela faz diferente de mim? E aí você vai buscar conhecimento. Vai buscar um mentor, ou seja, vai buscar por livros. Você vai ter contato com o mentor, mesmo que seja através de palavras. Aí ali aquele livro, sobre aquela abundância que você quer ter na sua vida, vai te ensinar sobre isso. É através de palavras. Ali ele conta a história dele, ali ele ensina técnicas, ali ele ensina o que ele fez, a jornada dele, os erros, as falhas, o fracasso, mas ele conta principalmente o que deu certo para ele. E um mentor é diferente de um consultor. Por exemplo, o mentor, eu quero ir aqui de Minas até São Paulo. O mentor, ele já passou por Minas até São Paulo. Ele sabe quais as melhores estradas, ele já passou por todas as estradas, ele já pegou todos os pedágios, ele conhece a estrada, porque o mentor ele passou por aquele caminho. Agora o consultor não. Não estou falando que o consultor não sabe, sim, ele sabe, mas ele nunca passou pela estrada. Ele tem conhecimento sobre a estrada. Ele sabe, tem um pedágio ali, lá na frente tem radar e por aí vai. Mas o mentor, ele passou realmente por aquela estrada, acertou, errou, e aí ele compartilha o que ele aprendeu. Então, no caso, se você quer ter abundância, amor e liberdade, primeiro você define isso. Entenda o que é o amor para você. Entenda o que é uma vida com amor para você. O que é uma vida com liberdade para você. Porque às vezes pode ser liberdade de tempo, liberdade geográfica. E procura por mentor. Procura por livros sobre o assunto. Um bom livro para você sobre liberdade financeira é o livro Segredos da Mente Milionária. Ou seja, um bom mentor. Legal. Outro livro, para você que quer ter amor, é o livro As 5 Linguagens do Amor. É um livro muito bom para a pessoa que quer ter amor na vida dela. E sobre liberdade? Sobre liberdade, deixa eu pensar aqui, tem vários livros, mas aí que vem a questão. Qual que é a liberdade que você quer ter? Mas, ver, né? Mas se eu quero ter liberdade de tempo, talvez livros sobre produtividade, livros sobre gestão de tempo vai fazer com que eu organize melhor o meu tempo e assim eu tenho o quê? Mais tempo livre. E aí depois que você aprendeu com o mentor, com o livro, aí você toma as ações que o livro te ensinou. Né? Porque também não adianta eu ler o livro, eu todo dia ler 1 hora de leitura, mas se eu não aplicar na minha vida o que o livro está me ensinando. Então, coloca em prática, né? Exatamente. Porque é aí que vai começar o processo de mudança. Verdade. Vovó demais. Qual será que é a próxima pergunta agora? Qual será? Nossa, vamos lá. Vamos ver se é mais uma pergunta interessante. Como você lida com as suas emoções? É uma boa pergunta. Interessante. Em minha legítima defesa, em primeiro momento, eu não sou uma pessoa estourada, não. Né? Eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila. Né? Eu sou assim desde criança. Então, é muito difícil alguma coisa ou alguém me tirar literalmente do sério. Né? E olha que tem muita gente que tenta. Muita gente que tenta, mas raramente eu perco o controle.
Então, como é que eu faço para poder lidar melhor com as minhas emoções? Eu vou ensinar aqui duas coisas que eu faço. A primeira, para a gente poder entender como lidar melhor com as emoções, primeiro a gente precisa entender o que é uma emoção, né? Uhum. Vamos supor, então, que todas as pessoas que estão aqui, eu, Madrinha Cida, as pessoas que estão ao vivo com a gente aqui, a gente vai dar um passeio. A gente vai fazer um passeio. Todos nós aqui, a gente vai fazer um passeio. E aí, a gente vai para um pico bem alto. Né? A gente vai subir uma floresta em um pico bem alto e a gente está subindo, a gente está escalando. E, e aí, no meio daquela mata, aparece na nossa frente um leão feroz. E é bem interessante o que acontece com o nosso cérebro quando nossos olhos vê o leão. É muito interessante o que acontece com o nosso cérebro quando ele registra a informação leão feroz. Naquele momento, a nossa pupila ela dilata, a nossa boca seca. Se o nosso intestino estiver cheio, a gente solta, dependendo. Né? Nosso batimento cardíaco ele acelera. Algumas partes do nosso corpo, onde alguns músculos, o sangue ele é redirecionado para grandes músculos. O sangue ele é redirecionado de lugares que não são tão importantes para lugares que são importantes. Mas como é que você sabe qual lugar que não é importante? O corpo sabe. A fisiologia sabe. Ou seja, para a pessoa correr mais rápido, é liberado níveis de adrenalina no corpo daquela pessoa. Então, tudo isso e muito mais acontece fisiologicamente no nosso corpo. E tudo isso acontece em meio segundo. E se você que está me Nossa. assistindo, se você que tá me assistindo entendeu tudo isso que eu falei, isso é uma emoção. Emoções são programas coordenados pelo cérebro. O cérebro é o líder que recruta o nosso corpo inteiro para uma série de ações, para uma série de mudanças, como eu acabei de citar. Tudo isso é uma emoção. E essa emoção que eu acabei de citar é o medo. Quais outras emoções nós vivemos, né? Que são quase universais? Medo, raiva, tristeza, que outra emoção? Deixa eu ver. Alegria é uma emoção, felicidade é uma emoção. Outro exemplo de emoção, deixa eu ver aqui. O luto. Não, o luto, ele tende a ser uma emoção, mas é uma emoção com um conjunto de emoções, né? Porque às vezes a pessoa ela sente culpa, que é uma outra emoção, mas ela também sente, às vezes, medo. Como é que vai ser minha vida agora sem essa pessoa? Sente tristeza. Então é um conjunto de emoções o luto. Então, esses são alguns exemplos de emoções. Mas o que é um sentimento, Vitor? Que são, normalmente as duas palavras elas sempre estão juntas, né? Emoção foi o exemplo é o que acontece fisiologicamente. Muitas vezes a gente nem percebe que a emoção está se manifestando em nós. Agora, o que é interessante é que se nós que estamos ali vendo o leão, nós ganhamos consciência para essa emoção. Ou seja, a gente percebe que a gente está tremendo, a gente percebe que, ai meu Deus, eu acho que eu estou com medo. Quando você percebe isso, ou seja, a sua percepção, quando você percebe isso, você ganha consciência para isso, aí você tem um sentimento. Então, uma emoção, ela pode ser manifestada e não se tornar um sentimento? Sim, ela pode. Como no exemplo que eu citei anteriormente. A pessoa pode estar com raiva, mas não percebe que ela está com raiva. A pessoa pode estar triste, mas ela não percebe que ela está triste. Agora, quando ela ganha consciência, nossa, eu estou triste. Hoje eu não estou bem. Aí, aquela emoção se tornou um sentimento. E aí, o primeiro passo para lidar com a emoção, então, é a pessoa ganhar consciência para essa emoção. Porque se eu não tenho consciência da emoção, eu estou completamente descontrolado e até que eu ganhe consciência, já fez muito estrago já aquela emoção. Então eu preciso ganhar, Eita. então eu preciso ganhar consciência para aquela emoção. E para ganhar consciência, eu recomendo a pessoa meditar. Porque ela vai ganhar presença, ela vai ganhar presença por que ela está sentindo. O que eu estou sentindo aqui? É uma busca por autoconhecimento. O que ela está sentindo? Por que eu fiquei tão nervoso assim?
Por que que eu estou triste? É uma busca por questionamentos, é uma busca por que que eu fiquei triste? É porque algo aconteceu que me tirou do sério? É uma discussão? É algo que alguém falou? Então, quando você se acalma, acalma o seu interno, acalma a sua mente, a bagunça de pensamentos, a bagunça de emoções, a bagunça até mesmo física, e você se acalma, você se tranquiliza, você tem a oportunidade de ver as coisas de uma outra forma. Agora eu compreendi, eu fiquei com raiva porque eu fui demitido do meu trabalho. E o meu chefe não podia fazer isso comigo, ele fez isso comigo, ele me demitiu do meu trabalho. E isso me dá raiva. Isso faz eu ficar com muita raiva. E aí por isso que você ficou com raiva. Mas a pergunta que você tem que se fazer é: por que que eu fui demitido? Mas, principalmente, e agora? Como vai ser minha vida? Né? O que que eu posso fazer agora? Se eu fui demitido, tinha coisas ruins no meu trabalho, mas eu tenho que olhar as coisas positivas. Agora eu vou ter oportunidade de procurar por um outro trabalho. Eu sou um excelente profissional, eu consigo emprego em outro lugar bacana. Quem sabe eu posso montar meu próprio negócio, que eu tinha um sonho de montar, mas como eu estava nesse trabalho, eu não queria sair. Então procura moldar o seu mindset para ver o lado positivo das coisas também. E outra técnica valiosa para mudar os seus estados emocionais. Quando você estiver triste, você pega e você sorri. Você pega e você sorri. Literalmente, sorri. Sorri literalmente mostrando os dentes, mesmo com a boca bem aberta. Por quê? Porque o nosso cérebro, né, as nossas emoções, elas são manifestadas no nosso corpo. Então, quando eu tô triste, normalmente eu fico o quê? Acanhado, eu choro e por aí vai. Eu ando com a coluna mais para baixo. Mas agora, quando você sorri, você tem a oportunidade de mudar as suas emoções. Quem é que está sorrindo e fala, eu tô triste, eu tô com raiva? Não, isso é completamente incongruente. Então, as nossas emoções, elas copiam a nossa fisiologia. Assim como a nossa fisiologia, ela copia as nossas emoções, o nosso corpo copia as nossas emoções podem copiar o que o nosso corpo faz. Então, se joga para trás, mantém a postura da coluna ereta, tipo pessoa que vai encarar o mundo de frente mesmo, segura, confiante e abre o sorriso, que eu duvido você ficar triste. É, muito bom. Aí, Ah, gostei da prática. essa eu acho que é bem assim, pô, fácil da pessoa conseguir mudar esse 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 estado emocional, né? Inclusive, a Amy Cuddy, que é uma psicóloga social, foi ela que trouxe essa técnica pra gente. Pra gente que eu falo, todo mundo que tem conhecimento dela. Ela fez uma apresentação num lugar chamado TED, que é um site bem famoso, e, e ela pegou e fez o seguinte estudo. Eles pegavam um grupo de 10 pessoas que iam fazer uma entrevista de emprego. E aí, esse grupo de 10 pessoas, eles foram treinados por ela. Então, eles aplicaram essa técnica que eu acabei de ensinar. Então, eles ficaram em uma posição de confiante, assim, com a mão para trás, com as pernas cruzadas, tipo, ocupando bastante espaço mesmo, de confiança mesmo, sorrindo. Todos os comportamentos de pessoa confiante, de pessoa segura de si. E aí, quando eles entraram para poder fazer a entrevista de emprego, eles tiveram um ótimo desempenho. Porque eles estavam mais relaxados, eles estavam mais seguros de si, eles estavam mais confiantes. E aí, depois eles pegaram um outro grupo de 10 pessoas. Só que esse grupo não recebeu treinamento nenhum. Não tinha conhecimento dessa técnica. Completamente ansiosos e com medo. Aí eles entraram para a entrevista. E os resultados, as estatísticas mostraram que o primeiro grupo teve o melhor desempenho na entrevista de emprego do que o segundo grupo. E aí, Que bom. o que a ciência mostra então é que se você se colocar em uma postura de confiança, a sua fisiologia pode mudar as suas emoções. Ó, muito bom.
Qual que é a próxima pergunta? A próxima pergunta. Como vencer os vícios? Nossa, Essa é boa. tem alguém que é... Será que tem gente aqui que está assistindo a gente que é viciada em alguma coisa? Quem é que vai falar, né? Quem é que vai falar, né? Eu que não vou falar, né? Cada um tem seus vícios aí escondidos. Mas Tem. tem uma frase que eu li num livro uma vez, que a frase dizia assim, Hum. citava a pessoa que fuma, que tem o vício de fumar. E a frase era a seguinte, a pessoa que fuma, ela prefere pagar, ela prefere pagar mil, não, ela prefere pagar R$ 2.000 para tratar um câncer de pulmão do que pagar R$ 800 para um tratamento para poder largar o vício do cigarro. E depois que eu vi essa frase, que foi uma reflexão muito profunda assim, e eu olhei para o mundo do jeito que as pessoas elas lidam com o vício, eu percebi que é exatamente isso que acontece na prática. Até que chega um momento que realmente não tem jeito e a pessoa tem que largar esse vício, e aí ela larga o vício. Ela decide largar o vício porque ela percebe que não tem outro caminho para ela poder seguir. E o problema do vício é que o vício ele traz junto com ele várias outros problemas. Ele desencadeia vários outros problemas. Porque a pessoa que tem vício, ela mente para as pessoas à volta dela. Lógico, dependendo do vício, dependendo do nível que o vício está, claro, né? Isso depende de caso a caso do vício, tem exemplos e tipos de vício. Mas no caso, a pessoa às vezes, quando ela é viciada, ela tem que mentir para as pessoas para poder fazer aquele vício, para poder seguir aquele vício, para poder satisfazer o vício que ela tem. Tem que enganar para as pessoas, tem que mentir para as pessoas às vezes. A pessoa que tem um vício, ela muitas vezes, ela gasta o dinheiro que tem, gasta o dinheiro que não tem. Para a pessoa que tem vício, às vezes, tudo é motivo, tudo é desculpa por causa do vício. Se o time dela ganhou, ela bebe porque ganhou. Se o time dela perdeu, ela bebe porque perdeu. Se algo bom aconteceu, ela faz aquilo para poder comemorar. Se algo negativo aconteceu, se ela está triste, também faz aquilo porque está triste. Então, tudo é motivo para poder seguir o vício. E o vício ele se alimenta principalmente quando a pessoa está triste. Quando a pessoa está mal, quando a pessoa está com um problema, quando a pessoa está estressada, quando a pessoa está ansiosa. Né? É muito comum isso. Então, para a gente poder se aprofundar nisso, eu vou trazer aqui o estudo do livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Existe uma coisa no vício, que ele trouxe isso para o hábito, mas eu vou trazer para o vício, que é a mesma analogia, que é o seguinte. O vício, para ele poder acontecer, ele acontece em 3 estágios. O primeiro estágio é a deixa. A deixa ela é um gatilho. Algo aciona o vício. Então, briguei com a minha esposa. O cara vai direto para o bar se ele tem o vício da bebida. Ou seja, brigar com a esposa, discutir com a esposa, a discussão é o gatilho que desencadeia essa pessoa para poder ir para o vício da bebida alcoólica, para tomar cerveja. Nossa, o trânsito ele tá horrível. É o motivo para a pessoa pegar o cigarro e fumar um cigarro. Aí a pessoa fica mais relaxada depois que fuma. Alivia o estresse. Relaxa a pessoa. A pessoa fica tá muito tensa. Vamos relaxar um pouco. O cigarro relaxa a pessoa. Se desentendeu com o namorado. Tirou 0 na prova. Tudo isso é motivo para a pessoa seguir o vício. E vício existem milhares. É o vício do jogo, joguinho de celular, é o vício do videogame, é o vício do jogo mesmo, jogo tipo poker, de roleta e por aí vai. É o vício do cigarro, é o vício da bebida alcoólica, é o vício das drogas, é o vício da pornografia, é o vício do celular, é o vício do sexo. Então, existem variados tipos de vício. Então, o gatilho, ele é o que aciona o vício. Às vezes a gente pode até controlar o gatilho, mas a gente não tem controle sobre quando que a gente vai brigar com uma pessoa, ou quando que a gente vai ser demitido, ou os problemas que vão acontecer na nossa vida. A gente não tem controle sobre o que pode desencadear o hábito, desculpa, o vício. Né? Mas daqui a pouco eu vou mostrar o que a gente pode fazer para lidar com o vício.
Então, o primeiro estágio é o gatilho. Gatilho, ele aciona o vício ou o hábito. O segundo estágio é o próprio vício, né? É o próprio vício. Se eu discutir com a minha namorada, eu bebo. Se eu discutir com a minha esposa, eu bebo. Se eu discutir com a minha mãe, eu vou lá usar a droga. Se eu fiquei tenso se eu tirei 0 na prova, eu vou lá comer um chocolate, que aquilo lá me deixa num estado mais feliz. Se eu subir na balança, realmente não emagreci os 3 quilos que eu queria, isso é motivo para a pessoa ir seguir o vício. Então, nossa, meu time perdeu, meu Deus, vou fumar um cigarro aqui. Então, tudo isso, então o gatilho, ele desenvolve, ele aciona o vício, que é o segundo estágio. O terceiro estágio agora, que é um estágio muito importante, é a recompensa. A pessoa discutir com a minha esposa, que é o gatilho, desencadeou o vício da bebida alcoólica, que gera a bebida alcoólica? A bebida alcoólica faz eu ficar mais relaxado, faz eu ficar mais confiante às vezes. Eu adoro apreciar aquela bebida, é muito boa. Isso gera na pessoa uma recompensa, uma sensação até mesmo de bem-estar. Então o vício, ele imunda o nosso cérebro com dopamina, que é um neurotransmissor, que gera prazer, felicidade e bem-estar em nós. Então gera recompensa o vício. Então, quando eu fumo cigarro, eu fico mais relaxado, eu fico mais tranquilo, eu fico mais sereno. Quando eu como chocolate, eu me sinto muito melhor. Nossa, aquele sabor açucarado na minha boca, puro cacau, meu Deus. Aquele biscoitinho Doritos, nossa, aquele salgadinho, uma sensação muito prazerosa, como que se eu estivesse comendo pela última vez ou pela primeira. Então, é assim que funciona o loop do vício. Primeiro tem um gatilho, que desencadeia o vício, e depois tem a recompensa. E aí vem a questão, em casos mais graves, o que é recomendado é a pessoa procurar um profissional. Né? Porque um livro, às vezes, não vai ajudar essa pessoa. Eu não posso ajudar essa pessoa. Né? A pessoa tem que procurar, a família tem que procurar um profissional para ajudar essa pessoa, porque às vezes o vício chega no estado que não tem como mais uma ajuda externa para poder ajudar essa pessoa. Tem que procurar um profissional qualificado em vícios ou algum tipo de clínica para poder ajudar essa pessoa para resolver o problema dela. Porque o vício não é só o vício é o que a pessoa faz pelo vício. Ué. A pessoa gasta o dinheiro que tem, o dinheiro que não tem, às vezes dependendo da pessoa, claro. Então, passa às vezes até por cima dos seus valores para poder satisfazer o vício. Então a pessoa precisa lidar com o vício. E agora eu vou mostrar uma forma da pessoa poder lidar com o vício. Então vamos lá. Tem algumas técnicas para poder compartilhar aqui. Qual que eu compartilho? Porque senão estou com medo de não dar tempo das outras perguntas. Então, a questão é você substituir vou ensinar uma técnica aqui que vai, com uma tacada só, vai ajudar você a lidar com o seu vício. E a técnica é apresentada no livro Hábitos Atômicos, do James Clear. E a técnica é a seguinte. As pessoas, elas querem mudar de uma forma radical. Hoje eu não vou comer chocolate. Pronto, acabou. E aí quando é amanhã, a maioria dos casos, a pessoa volta a comer chocolate. Às vezes em um momento de alegria, euforia, felicidade, a pessoa a pessoa define metas, define objetivos, mas depois ela desiste pelo meio do caminho. Isso é mais comum de acontecer do que parece. E como é que eu saio desse ciclo? Do começo, paro, procrastino, tenho preguiça. E o que você vai fazer é mudar aos poucos. Porque o vício, antes dele se tornar um vício, ele era um hábito. E antes do hábito se tornar um hábito, ele era consistência. Então a pessoa que, por exemplo, começou a fumar, ela começou com um cigarro. Um cigarro por dia, um cigarro por semana. Aí ela foi aumentando o quê? Aos poucos.
ela teve consistência, ou seja, primeiro começou com um dia, depois de 2 dias, vou fumar mais um cigarro, depois 3 dias ela fumou o cigarro. Então ela teve consistência. Depois o cigarro se tornou um hábito. E aí todos os dias ela fuma um cigarro. Aí até que chega no estágio do vício. Que aí ela fuma mais de 3 cigarros por dia, ou às vezes um maço de cigarro por dia, para poder satisfazer. E ela não vive sem cigarro, ou seja, aí já chega no estágio do vício. Então, no caso, como é que eu saio desse ciclo? É a pessoa mudar devagar. Se eu fumo um maço de cigarro por dia, eu não sei quantos cigarros vem um maço de cigarros, eu acho que deve vir uns 20 cigarros, eu acho. É 20. Hã? Eu acho que é 20, eu nunca Então, fumei. eu também não sei porque eu nunca fumei, mas eu acho que é 20. Vamos supor que é 20. E a pessoa fuma um maço de cigarro por dia, ou seja, é 20 cigarros. Nossa, é muito cigarro, meu Deus. E aí a pessoa fuma 20 cigarros por dia. Aí beleza. Hoje, a pessoa, ao invés de fumar 20 cigarros, ela fuma 19 cigarros. Ou seja, faltou um cigarro, né? Vai fazer diferença para o pulmão da pessoa? Acredito que sim. Eu acho que qualquer coisa que não entra no pulmão que não seja ar, não faz bem para a saúde. Mas enfim, já não é mais 20 cigarros, é 19. E aí, quando é no dia seguinte, a pessoa diminui mais um cigarro. E aí, ao invés de ser 19, já são 18. Então a família já não está mais completa. Já são 18 cigarros. E aí no dia seguinte, 16, depois 17, desculpa, depois 17, depois 16, depois 15. Quando a pessoa vê, está fumando 10 cigarros. Depois 5, depois 1. E meu Deus, eu não quero mais fumar. Naquele 1, opa, 1 é bem melhor que 20, né? Nossa, já é um grande progresso. Meu Deus. E aí você vai mudando de forma gradativa. Então você não toma uma decisão radical, porque qualquer hora o vício ele vai voltar. Então muda de forma gradativa. Assim como você começou a implementar o vício, quando você começou a criar aquele vício, você começou às vezes de forma gradativa, desse jeito que eu estou mostrando. Para acabar com o vício é a mesma coisa. Então, você pode seguir o seu ritmo e você respeita os seus limites. Né? Se você acha que mudar assim de um cigarro para é muito, muda um cigarro por semana. Se eu fumo um maço de cigarro por dia, durante essa semana eu vou fumar 19 cigarros só. Semana que vem eu fumo só 18 cigarros desses maços de cigarro. Depois só 17, você vai diminuindo. Isso é com cigarro, isso é com droga, isso é com o tempo que você assiste pornografia, isso é com a bebida alcoólica, isso é com qualquer hábito. Você vai adaptar isso conforme a sua realidade, conforme o hábito que você quer, o vício que você quer vencer. Beleza. E o vício do celular? Aí a pessoa tem que se questionar quanto tempo ela passa no celular. Deve ter como medir isso. Tem que medir, né? Olha lá, Camila. Ai, ai. Quem que é viciado em futebol? Marcelo. Tinha que ser. Marcelo, né? Marcial, se preocupa não, você não está sozinho. Todos nós temos os nossos vícios aí escondidos. Qual que é a próxima pergunta? Pois é. Eu fiz a colinha. Como encontrar um parceiro para um relacionamento amoroso? Nossa, olha só as perguntas que o pessoal me fazem. Gente, é possível isso? Vamos ver se eu vou conseguir responder essa pergunta. Vai. Então vamos lá. Eu acredito que tem uma técnica para ajudar essas pessoas apaixonadas para encontrar a sua cara metade. E, na verdade, eu não vou falar como que você vai encontrar as pessoas, né? Porque você encontra as pessoas nos lugares onde aparentemente tem as pessoas que te atraem, basicamente. Mas eu vou falar aqui de uma técnica que, se você aplicar, vai melhorar, vai te ajudar a você encontrar um parceiro ou parceira, vai te ajudar, se você aplicar essa técnica no seu casamento com o seu cônjuge, vai ajudar no seu casamento, vai ajudar no seu relacionamento com amigos, relacionamentos profissionais,
Qualquer relacionamento que você esteja, que tenha outro ser humano, vai te ajudar essa técnica. Até para você poder vender. Escuta só. Então, para tudo. Então, vamos entender que técnica é essa milagrosa, hein? E a técnica é a seguinte. Eu vou utilizar um termo com vendas, porque vai ficar mais fácil do pessoal entender. Uma pessoa, ela não compra uma furadeira. A pessoa, ela compra o buraco na parede. Eu vou repetir isso. Uma pessoa, ela não compra a furadeira. O que ela compra é o buraco na parede. Se ela pudesse fazer o buraco na parede sem a furadeira, ela faria. Mas como ela precisa da furadeira, ou seja, a furadeira é um veículo que ajuda essa pessoa a ter o buraco na parede. Então, no caso, trazendo isso para os relacionamentos ou para encontrar um parceiro, muitas vezes a gente foca nas nossas necessidades. Nós focamos em suprir as nossas necessidades. Só que quando nós estamos focados em nós, no eu, nós esquecemos das necessidades do outro. E o outro, ele quer suprir as necessidades dele. Então, quando um homem está interessado em uma mulher, ou quando uma mulher está interessada em um homem, esse homem não deveria estar procurando uma mulher para poder satisfazer as necessidades dele. Ele deveria estar procurando formas de gerar valor para essa mulher. Em vez se você, ou seja, em vez se a pessoa vai conseguir atender as necessidades da outra. Esse é o marketing da sedução, do relacionamentos. Então, por exemplo, um homem está interessado em uma mulher. Ele está interessado porque ela é bonita, ela é linda, ela é interessante, é uma mulher inteligente. Ok, bacana. Essa mulher, ela atende às necessidades dele. Só que a pergunta que ele tem que se fazer é, será que eu consigo atender as necessidades dessa mulher? Será que eu sou um bom homem para ela? Será realmente que eu sou uma pessoa? Que valor que eu gero na vida das pessoas? E aí, esse questionamento às vezes não está sendo feito por parte das pessoas. Então, quando a pessoa ela traz isso para ela, eu vou tender a atender as necessidades das pessoas. Isso significa uma palavra bem bonita que a gente tem escutado muito ultimamente, que é a palavra empatia. Se colocar no lugar do outro. Então, quando eu estou interessado em uma garota, eu me coloco no lugar dela. Será que eu estou gerando valor para ela? Será que eu sou uma boa companhia? Será que eu sou agradável? Será que eu sou inteligente? Será que eu sou interessante? Será que eu sou tudo isso mesmo? Eu acho que se ela ficasse comigo seria uma boa aposta. Ou não? Eu não acrescento nada na vida das pessoas. Absolutamente nada. Eu não gero valor para as pessoas. Então por que você acha que ela vai querer ficar com você? Então você precisa se questionar e entender se você gera valor para as pessoas. Qual o valor que você gera para elas? Você atende às necessidades delas? Então é muito comum as pessoas estarem vendendo produtos que às vezes não resolvem o problema das pessoas. E aí pergunta por que o faturamento da empresa não está bom, não está ok. Porque o primeiro ponto que eles deveriam estar olhando é, o meu produto, ele atende às necessidades das pessoas? Ele atende às necessidades de um público específico, do meu público-alvo? Ele resolve problemas, ele ajuda as pessoas a alcançarem os sonhos delas, os objetivos dela ou não? Se a resposta for não, alguma coisa precisa ser mudada nesse produto. Se a resposta for sim, ótimo. Então o foco deve estar e tem que estar na outra pessoa. Porque aí você tem a oportunidade de entregar o que a outra pessoa quer, mas principalmente o que a outra pessoa precisa. Então as pessoas também, elas não mudam porque nós queremos que elas mudem. Elas mudam porque elas querem. Então não adianta a gente tentar convencer uma pessoa de alguma coisa, nossa, meu produto é bom, meu produto é ótimo, e por aí vai.
se aquele produto não resolve os problemas dela. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você tem a oportunidade de entregar o que o outro precisa. Entregar o que o outro quer. Nossa, eu faria isso para ele. Eu vou fazer isso para ele aqui porque ele gosta que eu faça isso. Nossa, eu acho que meu marido gostaria que eu fizesse isso para ele. Eu vou fazer, ele vai ficar feliz e tal, vai ser bacana. Aí eu estou tendo empatia pelo outro. E a mesma coisa, e se você tá você que fez essa pergunta, que está procurando um parceiro ou parceira para o relacionamento, tenha empatia. E eu vou te dar uma técnica bônus, que é a seguinte: seja uma pessoa interessante. Para você poder ter, você precisa fazer e você precisa ser. Então, seja uma pessoa interessante. Antes de você querer ter um relacionamento, seja uma pessoa interessante. Seja uma pessoa interessante, seja uma pessoa inteligente, procura ler bons livros, procura fazer um curso, procura fazer uma faculdade, procura trabalhar, procura ter liberdade financeira, procura ter inteligência emocional, procura ser uma pessoa que tem valores incorruptíveis, procura ser uma pessoa com opinião formada, procura ser uma pessoa confiante, cuida do corpo, cuida da saúde, cuida da mente, cuida dos seus círculos sociais. Em outras palavras, seja uma pessoa, tenha uma função no mundo. Que aí você vai ser atraente para outra pessoa, com certeza. Mas foca em você e tenha empatia pelo outro. Muito bom. Ó, todas essas técnicas, se você quiser se aprofundar, tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Qual que é a próxima pergunta? Ou acabou as perguntas? Não, ainda tem. Se você fosse recomendar os melhores livros que você já leu, qual seria? Quais seriam? Você já deve ter lido bastante. Eu já li bastante. Quais seriam os melhores? Né? Quantos livros? Ou não tem, ou não tem. Deixa eu ver. Os 5 melhores livros que você já leu. 5 Quais são? Nossa. Deixa eu pensar. O primeiro livro é para pessoa que quer ter sucesso. Sucesso, mais especificamente, pode ser na área financeira, mas qualquer tipo de sucesso. Mas o nome do livro é Quem Pensa Enriquece. Esse é um livro de um cara interessante que a gente deveria conhecer. O nome dele é Napoleão Hill. Enfim, ele escreveu vários outros livros, várias outras obras. Esse é o livro mais vendido dele, é best-seller mesmo, traduzido em todos os países do Brasil e do mundo. Então o livro é muito bom. Nesse livro, o Napoleão Hill, ele passou 20 anos, se eu não me engano, acho que é 20 anos ou 15 anos da vida dele. Faz um tempão que eu li esse livro. E ele estudou o que as pessoas bem-sucedidas fazem. Ele entendeu, nossa, fulano faz isso, ciclano faz isso, aquele CEO faz isso, aquela pessoa muito inteligente, ela faz isso. Aquele empresário ali faz isso. Ele começou a entender alguns padrões de comportamento que as pessoas ricas, bem-sucedidas tinham. E aí, ele resolveu reunir todos esses princípios, esses padrões de comportamento, e aí ele resolveu escrever o livro. Depois de 15 anos, analisando o comportamento dessas pessoas, e ele resolveu ensinar. E aí o livro é lido até hoje, já faz mais de 40 anos que o livro foi escrito, bem mais de 40 anos. Eu não me recordo qual que a data de lançamento do livro foi, mas o livro é lido até hoje. Então, assim, esse é um livro que eu recomendaria, sem sombra de dúvida, para as pessoas poderem ler. O segundo livro que eu recomendaria, deixa eu pensar aqui. O segundo livro que eu recomendaria seria o livro As Armas da Persuasão. Esse livro é de um cara chamado Robert Cialdini.
Mas, Vitor, o que é persuasão, né? Eu não sei o que é persuasão. Persuasão é a capacidade de você influenciar outras pessoas. Mas, Vitor, para que eu vou querer influenciar as pessoas? Bom, se você ler esse livro, você vai compreender como as pessoas te influenciam, desde a mídias, a televisão, o jornal, ou as próprias pessoas, os vendedores, tudo. Você vai entender como é que as pessoas elas fazem para te influenciar, para te convencer a ideia delas. E pode ser bom para você ler esse livro para você aprender como influenciar as pessoas. E confie em mim, o tempo inteiro a gente está tentando convencer as pessoas. Seja da nossa ideia, seja para vender o nosso produto, seja para fazer uma boa apresentação, seja para convencer a nossa esposa, nosso marido, a nossa mãe. Qualquer pessoa, a gente sempre está tentando convencer ela de uma ideia. Então, esse livro é muito recomendado. Ele traz 6 técnicas de persuasão. Uma das técnicas que o livro ensina é escassez. O que é escasso é mais valorizado. Que o livro ensina como aplicar a escassez da forma correta. Né? Os produtos mais que tem pouca quantidade são mais atraentes para as pessoas. Então é um livro muito bom. Reciprocidade também o livro ensina, que é, por exemplo, você faz um favor para alguém e aí aquela pessoa fica literalmente em dívida com você e ela quer fazer um favor para você também. Não, não é uma troca comercial, é realmente eu gerei valor para outra pessoa quer gerar valor para mim também. Enfim, é um livro muito bom. Super recomendo para as pessoas poderem ler. Se você quer ser mais persuasivo, hein? Deixa eu pensar aqui um terceiro livro, são 5 livros. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, tem tanto livro bom para recomendar para essa Você galera. já leu bastante? Já eu não sei quantos livros eu já li não, mas nossa, foram muitos. Muitos, mais ou menos. Acho que foi uns 1000, basicamente. Nossa! Basicamente. É? Então eu não tenho ideia de qual livro eu recomendo. Então vamos lá. A gente pode recomendar 3, né? Mais 3 então. É. Ó, outro livro que eu recomendaria, eu acho que esses livros vão ajudar vocês, tá? Em todas as áreas da vida de vocês. O terceiro livro que eu vou recomendar é o livro Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro é do Tim Ferriss, Timothy Ferriss. E sim, e não, acredito que não é possível trabalhar 4 horas por semana. Né? Mas o que o livro quer trazer para a gente? Ele mostra técnicas de produtividade. Ou seja, como é que você gerencia melhor o seu tempo. Então, ele mostra, por exemplo, no livro, uma técnica que é a seguinte. Ao invés de ele fazer a tarefa, ou ao invés de ele comprar um presente, ou seja, ele vai gastar às vezes 1 hora para comprar um presente para alguém, ele pede alguém para comprar o presente e para entregar o presente para ele. Ou seja, às vezes ele contrata um freelancer para fazer o trabalho para ele. E assim ele ganha mais tempo. Às vezes com a família, para aquilo que é importante para ele. Então o livro ensina várias técnicas de produtividade para a pessoa poder ter mais tempo. E talvez seja possível trabalhar 4 horas por semana. Seria bom, né? Ó, opa, é um baita livro aí, muito bom para o pessoal. O quarto livro que eu vou recomendar. Quarto livro que eu vou recomendar. Nossa, tem muito livro bom. O livro que eu vou recomendar é o livro do Dale Carnegie. O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Esse livro ele ensina a gente a fazer amigos, literalmente sim. Mas é um livro muito grande. É um livro, eu acho que eu li ele quando eu tinha uns 14 anos, eu acho. É um livro que, se eu não me engano, tem 500 páginas. E para a pessoa que não lê, é um livro bastante denso, bastante grande, mas é um livro com muito conteúdo, muita história. E o Dale Carnegie, assim como o nosso amigo anterior do primeiro livro, que foi Quem Pensa Enriquece, ele também passou muito tempo estudando o que as pessoas bem-sucedidas fazem. E aí, ele entendeu que essas pessoas tinham um padrão, que eles influenciavam as pessoas, que eles faziam mais amigos e por aí vai. E aí, ele ensina, por exemplo,
que o sorriso, que o sorriso faz as pessoas gostarem mais uns dos outros. O sorriso ele é genuíno. Ele até conta uma história no livro, que eu me lembro dessa história até hoje, que que tava todo mundo em uma, como é que é o lugar onde leva bichinho para vacinar? Veterinário. Tava todo mundo no veterinário e aí o pessoal não conversava uns com os outros. Tava todo mundo ali sentado, mas todo mundo com cara fechado e tal, e ninguém conversava uns com os outros. Todo mundo queria sair dali e ir embora. E aí chega uma moça com um bebê no colo, com um bebezinho no colo ali, e a moça senta do lado de um homem, o homem todo carrancudo ali, com a cara séria. E aí o bebê pega e dá um sorriso pro homem. O bebê sorri pro homem que está do lado dela com a cara séria. E aí o bebê sorri pro bebê de volta. E aí o cara começa a perguntar sobre a criança. Nossa, quantos meses ele tem? Aí a moça fala, ele tem 6 meses. Aí o cara pergunta, olha que legal, eu também tenho um filho da idade dele, da mesma idade dele, eu tenho outros também. E aí, quando percebeu, né, já estava todo mundo da veterinária, todo mundo estava conversando ali, se dando super bem. Ou seja, um sorriso fez a diferença. Só que o sorriso ele precisa ser genuíno. Outra coisa que o livro ensina é sobre elogio. Elogiar a pessoa. Mas elogiar, não bajular. Inclusive o livro deixa isso muito bem claro, a diferença dos dois. Né? Um é genuíno e o outro não é. O outro é bastante egoísta. Então é um livro bem bacana também, para quem quer influenciar as pessoas também. Quinto livro, né? Deixa eu ver qual livro que eu escolho. Nossa. Eu acredito que um outro livro muito bom é, é o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro eu já li 2 vezes, eu tenho uma cópia em PDF dele aqui. É um livro bem grande. O livro tem 500 páginas, literalmente. É muito grande. Ou seja, é um livro bom, considerado bom, porque tem muito conteúdo, muita informação valiosa. E nesse livro, o Stephen Covey, que é o autor do livro, ele compartilha o que... Ele também fez a mesma coisa que os nossos outros amigos, estudaram o que as pessoas bem-sucedidas faziam, e ele reuniu tudo isso no livro. E um dos 7 hábitos é a pessoa ser proativa. Ou seja, é a pessoa tomar a dianteira da situação. Ela fazer acontecer mesmo. Não esperar para os outros. Né? Às vezes a pessoa ela chega em casa e reclama assim com o marido. Nossa, fulano passou perto de mim na rua, mas nossa, nem me cumprimentou. E aí, vem a pergunta, por que essa pessoa não cumprimentou a outra? Por que ela não foi proativa? Por que ela não tomou a dianteira da situação? Por que a outra que tinha que falar oi? Né? Então, ser proativo é você tomar a dianteira das situações, é você fazer acontecer. Né? Quando a professora falou, vamos fazer um trabalho em grupo agora. Quem vai escolher os grupos aí? Seja o primeiro, eu faço. O meu grupo vai ser fulano, ciclano, bertano. E esse é uma pessoa proativa. Né? Quem vai lá na frente ler para mim lá? Eu vou. Seja proativo. Né? Proativo é uma pessoa que toma a dianteira da situação. Né? Ser o primeiro a puxar assunto com as pessoas. Isso é ser proativo. Né? Então, esses foram os 5 livros para vocês. E qual que é a próxima pergunta? Muito bom. Tem muito mais livros. A minha cola. Hã? Tem muito mais livros, mas, nossa, já não tem como falar aqui, né? É muita coisa, né? É muita, muita coisa. Compartilhe 2 princípios de cada um dos seus pilares, dos pilares da autodisciplina. Compartilhar 2 princípios. Isso, 2 né? princípios. De cada um dos pilares. Bom, para quem assistiu a gente até agora, teve o privilégio de absorver muito conteúdo aqui com a gente. Então, no início dessa live aqui, eu falei de 3 pilares, que são clareza, autodisciplina e força de vontade. E agora eu vou compartilhar 2 princípios de cada um desses pilares. Então vamos lá, clareza. Vitor, como é que eu faço para ter clareza? Compartilha com a gente 2 princípios da clareza.
Bom, para você poder ter clareza, você precisa de objetivo e você precisa de meta. Objetivo é você saber onde você quer chegar. Então, por exemplo, eu quero viajar para São Paulo. Isso é um objetivo. É um destino que eu quero atingir. Eu quero ser modelo. Esse é o meu objetivo, eu quero ser modelo. Ou eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de pôquer profissional. Eu quero passar na faculdade. Né? Eu quero concluir os 5 anos, isso é um objetivo. Eu quero fazer concurso público. Né? Vou me tornar um concurseiro. Então defina qual que é o seu objetivo. O meu objetivo é crescer na carreira profissional. Eu estou dentro da empresa e eu acredito que agora é hora de crescer. Vamos crescer. O meu objetivo é ter liberdade financeira. Então tudo isso são objetivos. Meu objetivo é emagrecer. Meu objetivo é criar um negócio. Então todos esses são objetivos. Então beleza, você definiu o objetivo. Vamos para o segundo princípio. O segundo princípio é meta. Tem uma meta. A meta, ela complementa o objetivo. Então a meta é você especificar o objetivo. É muito subjetivo eu falar que eu quero emagrecer. Mas quantos quilos? Até para o cérebro é difícil entender essa informação. Mas quantos quilos que eu quero emagrecer? Às vezes todo mundo quer emagrecer, mas é quilos diferentes. Eu quero emagrecer 5 quilos, outra pessoa pode querer emagrecer 10 quilos, a outra 30 quilos. Então você precisa especificar. É muito vago para o nosso cérebro essa informação. Ou, eu quero transformar o meu relacionamento amoroso em uma eterna lua de mel. Inclusive a gente fez um episódio sobre isso no podcast Autodisciplina. Em breve vai sair sexta-feira agora. Mas o que significa isso? Transformar meu relacionamento em uma eterna lua de mel. Só a pessoa sabe, só a pessoa tem a percepção do que é isso para ela. Ou, eu quero ter liberdade financeira. Mas o que é liberdade financeira para você? É 10 mil reais, é 20 mil reais, é 100 mil reais a mais? Mas para que eu quero crescer no cargo da minha empresa? Mas que cargo que você quer chegar a ter? Eu quero criar um negócio, mas de quê? É uma padaria? É uma loja de roupa? É uma loja de calçado? O que é? É um e-commerce? Né? A gente precisa entender tudo isso. Eu quero fazer faculdade, mas faculdade de quê? Tem muito curso bacana, muito curso legal para se fazer, mas qual? Então defina o objetivo e defina a meta. Então compartilhei 2 princípios aqui, agora do primeiro pilar, que é clareza, o segundo pilar é autodisciplina. 2 princípios da autodisciplina. Deixa eu pensar aqui em 2 princípios bons para o pessoal. Deixa eu ver, são 7 princípios, né, da autodisciplina. Um eu já citei, eu não quero repetir. Deixa eu pensar aqui. Um princípio é as pessoas com quem você anda. Esse é um princípio. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, o nosso peso, a nossa quantidade de dinheiro que a gente tem, a nossa independência financeira, a nossa liberdade, tudo que a gente conquista na vida, todo o otimismo que a gente tem sobre a vida, tudo isso vai estar relacionado às pessoas da qual a gente convive. Você quer ter sucesso em investimentos, é você andar com pessoas que investem dinheiro. Porque a pessoa que não investe dinheiro, opa, eu não sei como investir. Eu não tenho aquele resultado. Então eu acho que aquilo não funciona. Mas agora, se eu estou no meio onde tem pessoas que investem dinheiro, eu não sou um investidor, mas eu quero aprender sobre investimento. Eu vejo a pessoa investindo e ganhando muito dinheiro na bolsa de valores. Eu vou acreditar que aquilo funciona. Eu vou acreditar que eu posso também, que eu sou capaz. Se eles são, por que eu não? Então, quando você anda com pessoas que têm objetivos parecidos com os seus ou similares, essas pessoas se tornam a sua média. Então, se eu ando com pessoas que fazem exercício físico, nossa, eu faço exercício físico todo dia, sou uma pessoa saudável. Então, e outra coisa também, imagina uma pessoa que quer emagrecer. E aí a pessoa tá ali, já está 40 dias na dieta, não come açúcar, não bebe refrigerante, se alimenta de forma saudável, está indo na academia 6 dias por semana, está indo muito bem. 40 dias seguindo muito bem.
Beleza. Parece um sonho. Só que aí o pesadelo ele começa na hora que uma amiga dessa moça fala assim: então, amiga, eu vou dar uma festa lá em casa. Vamos na minha festa lá em casa? E aí, para não, né, parecer uma pessoa chata, às vezes ela aceita ir na festa. E ela vai para a festa. Quando ela chega na festa, tem todo tipo de delícias que pessoas que fazem dieta não podem comer nem no sonho. É brigadeiro, é salgado assado, é salgado frito, é refrigerante, é bebida alcoólica, é tudo aquilo que uma pessoa que faz dieta não pode comer, não deve comer, porque ela quer alcançar o objetivo. Ela quer, aqui, o sonho dela é ser magra, é chegar no peso ideal. E ela vai para essa festa, com todas essas tentações. E aí, em um primeiro momento, essa moça está até decidida: eu não vou comer nada. Estou decidida, não vou comer. E aí, a rodinha de amigos começa e fala assim: ué, você não vai comer salgado, não? Ela fala: não. E aí começa a zoação. Olha, agora a menina virou modelo, agora é a garota fitness, agora é a menina que segue dieta, é que olha só a menina, gente, vamos admirar a menina. E aí começa a zoação em cima da menina. Até que a menina, às vezes não tem tanta força de vontade, se resiste e vai comer o doce e o chocolate. Ou seja, o grupo que ela estava inserida influenciou ela a sair da dieta e da ação que leva ela em direção ao objetivo dela. E aí, o que é pior que acontece também, as pessoas que estão nesse ambiente, a maioria delas vão se sentir mal de ver a outra fazendo o que é certo. Como assim? O que é certo é a pessoa cuidar da saúde. E aí eu pergunto, desde quando salgado frito é uma forma de cuidar da saúde? Desde quando refrigerante é uma forma de cuidar da saúde? Mas aquele meio, aquilo é uma coisa que eles consomem. Mas e aí quando a menina da dieta, ela é uma menina saudável, está se alimentando de uma forma saudável, ela expõe quem eles são. Ela expõe o que de errado que eles estão fazendo. Eles expõem que eles não estão se alimentando de uma forma saudável. E aí ela expõe eles, e aí como uma forma de autodefesa deles, eles começam a zoar ela. Até que ela sai da dieta e cede, porque eles são a maioria, eles são bastante pessoas. Então, o que seria recomendado numa situação dessa? Ela não ir na festa. E aí vem a questão. Evitar, né? E aí vem a questão. Mas, Vitor, eu vou dizer não? Depende. Você quer alcançar seu objetivo ou não? É uma escolha sua. Você pode ir, né? Então, as pessoas com quem a gente anda têm muita influência sobre nós. O segundo princípio desse pilar da autodisciplina, da pergunta está dois princípios de cada um dos pilares. Um outro princípio é tenha foco, né? Como é que eu faço para ter foco? Se livre de distrações, né? Assim como eu falo que meditar é bom, por quê? Porque meditar limpa a nossa mente. É pensamento o dia inteiro. Ai meu Deus, o que eu vou fazer depois? Eu tenho que jogar o lixo fora, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que pagar o IPTU, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou preocupado com aquilo lá. Muita coisa. E aí quando você medita, você começa a acalmar a sua mente, esse excesso de pensamentos que gera ansiedade, até mesmo uma depressão profunda. Então, a mesma coisa é o que acontece externamente. Você precisa se organizar. Então, antes de você trabalhar, antes de você ir para o seu escritório, antes de você fazer o que tem que ser feito, organize o ambiente. Limpa a sua mesa, organize os documentos, organize as pastas. Não deixe uma bagunça em cima da mesa, não. Né? Tudo isso são formas de ter foco. Desliga o celular, desliga as notificações, porque isso é uma forma da pessoa poder ter foco. E agora, dois princípios da força de vontade, que também foi a outra pergunta.
Força de vontade, terceiro pilar, 2 princípios. Deixa eu pensar em 2 princípios. Acabou, né? Já citei 2. Basicamente, eu citei vários princípios aqui que faz a pessoa ter força de vontade. Mas, ó, os que eu já citei, que eu vou recapitular aqui. Se dê uma recompensa, é um princípio que eu já citei aqui. A pessoa se dá uma recompensa, faz a pessoa ter força de vontade. Exercícios físicos faz a pessoa ter força de vontade. Meditação faz a pessoa ter força de vontade. Fazer primeiro aquilo que é importante faz a pessoa ter força de vontade. Então, se a pessoa aplicar esses 4 princípios, vai fazer a pessoa ter força de vontade na vida dela. Com certeza. Qual que é a próxima pergunta? Ou A próxima pergunta? Como você lida com críticas? Como você lida com críticas? como que eu lido com críticas? É uma excelente pergunta, né? A gente entender como a gente pode lidar melhor com as críticas. Olha, uma coisa que a gente vai sofrer, sem sombra de dúvidas, é crítica. E o problema da crítica é que a crítica ela cria ressentimento, a crítica cria ressentimento entre as pessoas, a crítica magoa, porque nem todo mundo sabe lidar direito com a crítica. E eu, por exemplo, uma das questões que acontece muito hoje, principalmente agora com a internet, é que agora na internet é muito fácil a pessoa criticar a outra, que nos comentários, e às vezes nem deixa a foto. O outro. É muito fácil criticar a outra pessoa. E aí, como é que eu lido com a crítica? Em um primeiro momento, eu acredito que toda pessoa, ela é um projeto criado para poder dar certo. Todo projeto é criado para poder dar certo. Né? Independente da religião das pessoas que estavam aqui, eu acredito em Deus, eu acredito que a gente é um projeto criado por Deus para poder dar certo. Todo projeto ele é criado para poder dar certo. Por exemplo, quem é que abre uma empresa para que essa empresa não prospere? Para que essa empresa não atenda clientes? Para que essa empresa ela não gere lucro? Ela não gere resultado? Então a empresa ela é um projeto criado para poder dar certo. Quem é que entra quem é que entra em um relacionamento já pensando que aquele relacionamento não vai dar certo? Aquele relacionamento é um projeto para dar certo. E um projeto ele pode dar errado, mas inicialmente a proposta dele inicial é fazer com que ele dê certo. Então o ser humano, todo mundo que está aqui nessa live, é um projeto criado para poder dar certo. Não é para dar errado, não. Pode ser que ele não saiba lidar, às vezes, com o erro, com a falha, com o fracasso. Só que o erro, a falha, o fracasso é um conjunto que gera o sucesso. Tudo isso é um pacote que faz a pessoa ter o sucesso. Porque a pessoa ela é para dar certo. E pode ser que ela não tenha atingido o resultado que ela queria. Isso não é fracasso, isso é progresso. O meu objetivo era emagrecer 10 quilos, mas eu emagreci 3 quilos, é um progresso. Não é fracasso, não. É um resultado. Já avançou. Então, em hipótese alguma, você pode deixar que as pessoas te critiquem. Que a pessoa fala que você não consegue. Que a pessoa fala que você não é capaz. Porque você é. Primeiro de tudo, você precisa acreditar nisso. Né? E aí, quando você acredita nisso, não importa o que o outro fala de você. Tanto faz o que o outro fala. E se a outra pessoa te apoia ou não. Se a pessoa te amar de verdade, ela vai te apoiar nos seus projetos e para aquilo que você quer para a sua vida.
com certeza elas vão te apoiar. E para você poder lidar com críticas, você precisa ter empatia também pelo outro. Porque quando uma pessoa, a gente está fazendo uma live agora, e ninguém aqui comentou nada de negativo, pelo menos eu não vi, acredito que não. Mas se uma pessoa, ela tivesse deixado um comentário aqui negativo, do tipo, ah, é lorota o que você está falando, ou me criticando essa live aqui de uma forma muito forte, eu teria empatia por essa pessoa. Porque essa pessoa não está expressando quem o Vitor é. Não está expressando quem eu sou. Porque quem eu sou, só eu sei. Ela está expressando quem ela é. Ela está expressando a dor dela. Porque às vezes algo que eu falei aqui cutucou a ferida dela. Está querendo tirar ela da zona de conforto dela. Ela se sentiu incomodada. E aí ela ficou incomodada, não eu. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor. E é claro que tudo que eu ensino aqui é com base nas minhas experiências. Que só eu tenho meu conhecimento, só eu tenho as minhas experiências e eu compartilho isso. E ninguém é obrigado a acreditar 100% no que eu falo aqui. Não. E aí, então, a forma que eu lido com a crítica é tendo empatia por essa pessoa. De entender que algo que eu falei, às vezes, está querendo fazer com que ela saia da zona de conforto. Está expondo, às vezes, a dor dela. Está expondo, às vezes, a sombra dela. Eu acabei, às vezes, sem querer, cutucando a ferida dela e estou mostrando para ela aqui um novo caminho. E aí, é dessa forma que eu lido com críticas. Mas eu não critico ninguém, nem pelo contrário, sempre vou procurar ir pelo caminho do feedback. Às vezes a gente é obrigado a dar um toque nas pessoas, mas dar um toque não é criticar, é querer que a outra pessoa melhore, porque quando a gente ama alguém, a gente quer que a outra pessoa melhore também, evolua, cresça, e a gente precisa dar uns toques na outra pessoa. Mas longe de mim criticar a outra pessoa. Né? Então, essa foi a última pergunta, então? Essa foi a última. Nossa, gente, meu Deus, que incrível, né? Nossa, foi bom demais. Olha só, a gente está ao vivo já faz... Muito legal, ótimo. Nossa, 1 hora, quase 2 horas de live, meu Deus. Você tem mais alguma... Você gostaria de fazer alguma pergunta pessoal, alguma coisa do tipo? Ou não? Já... Para você? Sim, se você quiser fazer uma pergunta... Como você se sente fazendo esse trabalho? Olha, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito realizado. Porque é muito assim, interessante a gente ver que o que a gente fala motiva a outra pessoa, incentiva a outra pessoa, faz a outra pessoa se sentir melhor. E, inclusive, eu tenho um amigo que ele falou que se inspira para desenvolver a autodisciplina não pelo que eu falo, pelo que eu faço. Porque todos os dias ele recebe conteúdo nosso pelo WhatsApp, né? Todo dia, 11 horas da manhã, tem um vídeo novo pelo WhatsApp, ele recebe, e ele fala, nossa, cara, você tem uma consistência, você tem autodisciplina mesmo, você ensina realmente, você vive aquilo na prática. E, puxa, eu quero fazer isso também. E aí... É muito bom, né? Sim, e aí ele falou, nossa, eu me inspiro em você fazer isso e tal. E eu realmente não pensei jamais no início dos meus estudos, né? Meu início eu não pensei que realmente eu ia ter coragem de compartilhar um pouco desse conhecimento. Até mesmo porque eu não gostava de vídeo, tudo que eu compartilhava no início era contexto. Aí depois eu falei, não, agora eu criei coragem e resolvi me expor. E aí eu recebo, nossa, muitas mensagens carinhosas das pessoas e eu, nossa, fico agradecendo e tal. E, assim, realmente eu fico muito feliz, muito contente mesmo. E eu acabo, né, influenciando outras pessoas também, como eu falei anteriormente. Eu acabo convidando o pessoal para vir fazer live comigo. Ou seja,
o pouco do que eu sou acaba influenciando a outra pessoa também. Então, convidando as pessoas para fazer live comigo, os meus conselhos, as minhas técnicas, faz a pessoa querer sair da zona de conforto. Então, assim, eu acabo influenciando, lógico, positivamente as pessoas. Então, assim, eu fico muito Nossa, é feliz muito. realmente. É muito bacana, assim. Nossa. E você já recebeu, já, como é que fala? Você já passou por algum obstáculo assim, que te deixou triste, chateado, com Nossa, vontade de desistir? nossa, excelente pergunta. Já, várias vezes, né? E isso acontece simplesmente por uma questão. Simplesmente porque eu sou um ser humano. Carne e osso, com emoções, com sentimentos. Então, e como eu falei anteriormente na questão da crítica, eu sabia que a crítica ela ia acontecer, né? Nem sempre ia vir pessoas falando, vai lá, Vitão, você consegue. Cara, o que você ensina é bom demais, é muito massa, boa sorte para você. Não, às vezes não é bem isso. Esse cara tá aí para se exibir na internet, ele não sabe do que ele está falando, algo do tipo. Então, eu não ligo muito para isso, né? Mas já teve um momento já de eu ficar um pouco chateado, assim, por... mas não de desistir exatamente, né? Desistir para mim é sempre o último, a última coisa que eu iria fazer. Mas, porque assim, a esperança é a última que morre. E aí, mesmo que eu falo, eu não vou Sim. fazer mais esse projeto, não. Eu vou desistir desse projeto, mas o projeto não sai de mim, né? Eu posso sair dele, eu vou falar, vou esquecer isso, mas está na minha cabeça aquilo e aquilo não sai de mim. Então, eu posso desistir dele, mas ele não desiste de mim. Então, nossa, é muito bacana ver a Esse proporção. projeto é muito bom, Nossa, muito, é maravilhoso. É bom que levanta, né, as pessoas. Dá um tchan, né? total. E a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos anos aí, desse projeto aí. Ah, vai fluir. Se Deus quiser, vai fluir. Porque você tem o dom, né, da palavra, você sabe se expressar. Nossa, muito bom. Então é isso. Nossa, eu queria te agradecer pela sua participação. Nossa, amanhã eu vou fazer uma reunião com o Alex Toledo e vou falar, cara, infelizmente, você não pode fazer mais podcast comigo, não. Agora tem outra pessoa que vai te entrevistar, vai me entrevistar no seu lugar e infelizmente você vai ter que pular fora desse barco. Ele vai ficar Vou muito pegar triste. o lugar dele. É, mas obrigado, tá, por ter aceitado o convite, com carinho, com cuidado. Obrigado aí Agradeço. por ter dedicado um pouco do seu tempo aí, basicamente 2 horas, para me escutar aqui nessa live aqui. Então, assim, obrigado pela participação, por ter aceitado o convite Eu que com boa agradeço o vontade. convite. Então, é isso, pessoal. É o seguinte, do dia 22, passando essa semana na outra, na segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para o desafio da autodisciplina. Esse daqui que eu acabei de explicar para vocês é apenas a pontinha do iceberg, a pontinha da pontinha. Se você gostou, se prepare que o desafio da autodisciplina é muito mais, é um evento online, é um evento gratuito. Você tem acesso a 4 aulas ao vivo comigo, comunidade no Facebook, vai fazer network, vai ter acesso a PDF. E a gente está pensando até em fazer certificado também para a conclusão do desafio da autodisciplina. Então, se você quiser participar, aqui na bio do Instagram ou na descrição, basta você clicar
e você entrar na lista de espera, que aí, assim que a gente abrir as inscrições, você pode se inscrever e participar com a gente. Tá certo? Então, vou vendo vocês por aí. Obrigado, madrinha, benção. Obrigado a Deus você que ficou abençoe, com a fica com Deus. gente até agora e um grande abraço.